Vivemos em dias de duras provas, né, irmãos? Duras perdas, duras batalhas. Como tem sido difícil esses dias, não é verdade? E eu gostaria de pregar uma palavra hoje com o tema, trazendo uma proposta para os irmãos. Vamos passar pelas provas, sendo aprovados por Deus. Amém? Pensa nessa ideia aí. Passando pelas provas, passando pelo teste e chegando lá no fim, aprovados por Deus. Esse é o desejo do Senhor. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso do número 14. Todos abriram? Amém? E aconteceu que depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Há algumas versões que diz que tentou Deus a Abraão. Ok? Mas a versão que eu gostaria de trazer para os irmãos é que provou Deus a Abraão. Ele disse: Abraão, e a resposta de Abraão foi esta: eis-me aqui. E Deus disse: toma agora, já, o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso 3. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que o Senhor havia dito. Verso 4. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. Verso 5. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque lhe disse: eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? E lhe disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Verso 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça mal algum, porquanto agora sei que temes, que amas ao teu Deus, e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro estava por detrás deles, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Amém? Feche os olhos. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra e sabemos que ela é poderosa para abençoar os Seus filhos. Ela é mais do que suficiente aqui nesta noite, Pai. A Tua palavra é verdade. Fala-nos o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Traz cativo a nossa mente. Tira do nosso coração todos os argumentos humanos, todas as ideias humanas, e põe, Senhor, a vontade do Teu Espírito, a Tua palavra. Fala conosco nesta noite. A Tua igreja está ávida, desejosa por ouvir a Tua voz. Fala, Deus, porque a Tua igreja ouve. Ó Deus, que nesta noite o Teu povo seja sarado, seja confortado, fortalecido. Ó Deus, que o Teu povo seja abençoado de forma poderosa. É a nossa oração, também a nossa gratidão em Cristo Jesus.
Amém, irmãos? Com certeza todos que estão aqui já ouviram essa palavra, né? Eu, quando criança, ouvi essa palavra na escola bíblica dominical, contada pelos professores, né? E essa palavra tem se renovado todos os dias nos lábios de muitos pregadores. Quantos hoje certamente estão pregando essa palavra nos púlpitos pelo mundo? E aqui fala de uma prova na vida de Abraão. Talvez, com certeza, né, uma das provas mais fortes, onde Deus vai provar a Abraão de uma forma bem crucial. Eu estava lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28. Lá está dito o seguinte: nós sabemos, nós que somos servos de Deus, que todas as coisas, sem exceção, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa prova de hoje é uma prova de amor. Porque o texto começa dizendo no capítulo 22, no verso 1, que depois destas coisas, irmãos, na prova a nossa fé é aprovada. Nas provas a nossa fé é testada, como foi a de Abraão. Passamos pelas provas e corremos o risco de abandonar Jesus ou de continuar com Ele. A prova tem esse poder. A nossa fé é testada. Muitos, ao serem provados, abandonam a Jesus, mas outros continuam firmes com o Senhor. Na prova, Deus promove amadurecimento, crescimento, fortalecimento. Quando eu estava pensando sobre isso, que a prova nos amadurece, que a prova nos fortalece. Eu não sei se você já teve o privilégio, né, de estar numa fazenda, depois de um momento de um vendaval, de uma forte chuva. E se você teve já o privilégio de contemplar um arrozal, né, pastor Josué? O vento vem, o arroz precisa de muita água, mas a chuva é forte. E aquele vento faz com que se tornem muitas ondas, né? O arrozal vai quase que ao pó da terra, após o vendaval, após a chuva. Mas quando o sol sai, o que acontece? Ele se reergue, ele se levanta. No dia da prova, a gente pode até se dobrar. Alguns galhos podem até quebrar. A gente pode até se dobrar à terra para orar, para adorar, para buscar em Deus a vitória. Mas as provas têm essa força, né? De testar a nossa fé. Alguns abandonam a Deus, alguns abandonam a Cristo pelo caminho. Mas o objetivo de Deus, ao nos provar, é que nós possamos crescer e nos amadurecer. A prova não dura para sempre. Ela é passageira, né, irmãos? Glória a Deus. Mas parece que a vida da gente é uma dura prova de fé, né? Nós vamos ver nesta noite que Abraão, ele entrou na escola da fé com 75 anos de idade. E ele vai passar por muitas provas. Ele vai ser provado quase que toda a sua vida. Eu li praticamente a biografia de Abraão esses dias, essa semana. E lá no verso 1 diz que depois destas coisas. Que coisas, irmãos? Muitas provas. Uma grande verdade é que ninguém gosta de passar por provas, né? Mas nós passamos. O objetivo da prova na vida de Abraão era revelar onde estava o seu amor. Então passamos pela prova, porque ao sermos provados, Deus quer revelar onde está o nosso amor. Se o nosso amor para com Ele é verdadeiro, ou é egoísta, ou é interesseiro. Abraão foi provado. E o verso 1 diz que depois destas coisas, Abraão é jogado na escola da vida,
onde ele é provado a partir dos seus 75 anos. E tudo começa lá no capítulo 12 de Êxodo, depois dessas coisas. Porque Deus aparece a Abraão, e lá no capítulo 12, verso 1, Deus chama Abraão. Não é verdade? E Deus faz proposta a Abraão, e a primeira prova que ele é colocado é que ele tem que abandonar sua família, seus parentes, seus amigos, seus negócios, sua parentela, sua nação, aonde ele nasceu, sua cidade. Olha a primeira prova. E quando você vai para Mateus capítulo 10, você vai para Lucas capítulo 12, lá Jesus próprio disse: se você ama sua mãe mais do que a mim, se você ama os seus filhos mais do que a mim, você não é digno de mim. E aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e depois siga-me. A primeira prova na escola da fé de Abraão foi que ele teve que abandonar toda a sua parentela. Teve que abandonar os seus deuses, o que ele cria, o que ele adorava, o que ele servia. Baseado unicamente numa palavra de Deus, só numa: deixe a tua parentela e sai para um lugar que vou te mostrar. É uma prova de fé, não é, irmãos? Abraão foi provado primeiro na família. Gênesis capítulo 12. Você sabia que Abraão passou pela prova da fome? E que na prova da fome ele foi provado e foi tentado pelo diabo? Está parecendo com Jesus, né? Quando você lê no capítulo de número 12, do verso 13, Abraão estando na cidade de Canaã, há uma grande fome naquela nação. E Abraão foi tentado a descer para o Egito. E nesta prova de fome, Abraão foi reprovado. Porque quando ele desce para o Egito, ele dá uma lição de não dependência de Deus. Porque Deus havia dito que ele não deveria ir. E ele desce. E descendo para o Egito, ele mente, dizendo que Sara é sua irmã. E os irmãos sabem os prejuízos da mentira. Então Abraão foi tentado, foi provado na família. Abraão, depois dessas coisas, ele foi tentado pela fome, ele passou pela prova da fome. E dentro da história bíblica, ele fracassou porque ele duvidou de Deus e não quis viver na dependência de Deus. Não só de pão viverá o homem. Abraão foi tentado e foi reprovado nessa prova. Agora o que é lindo nesse texto, irmãos, é que quando você vai lá para o capítulo 26 de Gênesis, eu disse que li a biografia de Abraão, Isaac estava sarado. Porque nesse texto, nessa história bíblica, você vai ver um dos mais belos tipos bíblicos. Abraão como figura de Deus, Isaac como figura de Cristo, e a esposa Rebeca como figura da igreja. Lá no capítulo 26, no verso 1 diz que Isaac também foi tentado a descer para o Egito no dia da fome. Mas Deus lhe havia falado para não descer, e ele obedeceu. Certamente o seu pai havia compartilhado com ele do grande fracasso, do grande prejuízo na vida da escola da fé, nessa prova de fome que o seu pai havia passado. E é dito que Isaac não desceu, e que ele preferiu depender de Deus, ao contrário de Abraão, quando foi tentado nessa prova de fome. Sabe o que Isaac fez? Ele semeou na terra, capítulo 26.
Ele semeou no deserto seco. E Deus mandou a chuva e o orvalho. E o que ele plantou, diz o texto, porque ele estava, sendo provado por Deus, e ele quis honrar a Deus, e Deus o honrou, porque a cada semente lançada, 100 grãos. Glória a Deus, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena viver pela sua palavra. Vale a pena obedecer o que Deus fala. Abraão foi provado, e depois dessas coisas, de ser provado na família, de ser provado na fome, ele é provado também na comunhão. Lá no capítulo de número 13. Porque havia uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão já havia sido experimentado por Deus. Porque Abraão, como sendo patriarca, ele poderia ter escolhido o caminho que ele deveria pregar. Ele era o patriarca, ele era o pai da família. Ele poderia escolher o caminho, mas ele chama Ló e disse: Ló, você escolhe. Olha que homem experimentado em Deus, irmão. Ele havia sofrido a dura prova, o fracasso de não ter ouvido a Deus e ter fracassado no Egito, em vez de ter semeado em Canaã. Agora havendo divisão entre ele e o seu sobrinho Ló, por causa da riqueza que ambos tinham, Abraão diz para Ló: você escolhe o caminho da direita, eu vou para a esquerda. Você escolhe o sul, eu vou para o norte. Pode escolher. E diz o texto que Ló levanta os seus olhos e escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, sem olhar que naquela cidade habitavam homens pecadores. Mas o texto não diz que Abraão levantou seus olhos, mas diz que Deus falou com ele e disse: pode ir para o caminho que você escolheu, porque você vai ser bem-aventurado. Abraão não foi para as campinas de Sodoma e Gomorra, mas entrou no deserto. E no deserto Deus fez prosperar a sua vida. Já era um homem experimentado. Então Jó passou pela prova da comunhão. Jó passou por muitas lutas, pela prova da luta. Porque os irmãos sabem que Sodoma e Gomorra foi invadido. Ló foi levado cativo. E ele teve que enfrentar essa prova de lutar contra aquele exército. E ele venceu aquela prova. Abraão também passou pela prova das riquezas. Quantas provas esse homem passou, irmãos, depois dessas coisas? São 60 anos de história nisso aqui. Até chegar no dia da prova mais crucial, da maior prova. Abraão passa pela prova das riquezas. Porque quando ele volta e traz cativo, e traz todas aquelas fazendas, todo aquele ouro, todas aquelas conquistas dos reis que haviam saqueado Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma diz o seguinte: salve as pessoas, pode ficar com tudo. E ele foi provado das riquezas. Abraão não quis aquela riqueza. Ele diz: tira o dízimo, entregue a Melquisedeque, mas eu não quero nada. Para que ninguém diga lá no futuro: o rei de Sodoma e Gomorra enriqueceu Abraão, porque a minha riqueza é Deus que vai me dar. O Senhor é o meu galardão, diz o texto. E depois dessas coisas, Abraão passa pela prova da paciência. Capítulo 16. E foi reprovado nessa prova. Porque em vez de esperar o que Deus havia dito novamente, ele se deita com Agar, a sugestão de sua esposa Sara. E ele tem um filho chamado Ismael. Ele não passa nessa prova aprovado. Em vez de esperar o que Deus havia lhe falado, ele dá um jeitinho, né? Ele ouve Sara. Porque o verso 2 do capítulo 16 diz o seguinte: Abraão ouve a voz de Sara e se deita com Agar. E os irmãos conhecem o tamanho desta tragédia. E depois dessas coisas, 60 anos se passaram. Abraão chamado aos 75. Aos 86 ele tem Ismael. Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. E volta a falar com ele aos 99.
Sara com 90, e promete o descendente, e promete a Isaac novamente. Isaac vai nascer com Abraão tendo ali seus 100 anos, 101 anos, porque Abraão tinha 100 anos. Sara já tinha os seus 90. E agora Deus prova Abraão na sua maior prova. Chamamos essa prova o supremo teste de Abraão. Capítulo 22, verso 1 a 19. Nem toda a situação difícil, irmãos, em que vivemos é uma prova de Deus. Às vezes sofremos por causa das nossas escolhas. Abraão fez escolhas erradas e sofreu, conforme está dito, quando ele desce para o Egito ou fica em Gerar. As provas enviadas por Deus na nossa vida têm como objetivo fazer com que nós amadureçamos, que nós nos fortalecemos no Senhor. Precisamos distinguir entre provas e tentação. Você sabe o que é tentação? O pastor tem falado tantas vezes aqui. A tentação é usada pelo diabo para arrancar o pior de nós. As provas são usadas por Deus para tirar o melhor de nós. As tentações parecem ser mais lógicas. As provas parecem estar sem sentido. Abraão passou 25 anos orando a Deus para que Deus lhe desse Isaac. E quando Deus lhe dá Isaac, pede Isaac. Parece que as coisas de Deus estão lutando contra as coisas de Deus nesse texto. Parece que a fé está contra a fé. Parece que os mandamentos estão contra as promessas nesse texto. Deus promete, Deus dá e agora Deus quer de volta. Que teste é esse? Por isso que Abraão é dito na Bíblia, em Hebreus capítulo 10, 38, ser o nosso pai da fé, onde é dito que o justo viverá pela fé. Então, depois dessas coisas, de tantas provas, Deus chega à prova máxima de Abraão, 60 anos depois. A história diz que Sara estava chegando ali aos seus 127 anos. E quando você estuda os 127 anos de Sara, é o momento da sua morte, é o ano da sua morte. Eu não sei o que essa prova levou para o coração de Sara. Pensa, irmãos. Porque quando você lê o texto nos detalhes, quando Deus chega em um momento pessoal, particular com Abraão, ele vai tirar Sara do negócio. No momento do sacrifício de Isaac, ele vai tirar os 2 servos. E eu vejo Abraão passando pela prova sozinho. No dia da prova é bom ter os irmãos, é bom ter a esposa do lado, né, irmãos? No dia da prova é bom ter os filhos do lado. Coisa que o Covid tem tirado, né? A pessoa está enferma e se isola. Quando ela mais precisa de um afago, de um aperto, de alguém presente, a pessoa se isola e morre sozinha. Não é assim? Esse texto da prova suprema de Abraão, entre tantas que ele passou, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, pega teu filho, que lá no teu coração é algo que você muito ama. A prova aí. Jesus disse: que o nosso tesouro, onde ele é que é guardado? No coração. Onde está o teu tesouro?
Aí está o teu coração. Onde estava o coração de Abraão, irmãos? Olha a prova. Eu li esse texto e descobri que Deus não estava atrás de Isaac. Deus não queria Isaac. Deus queria quem? Abraão. Deus não estava procurando Isaac. Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E Deus estava procurando qual era o maior tesouro de Abraão. Chama Abraão, Abraão deixa a esposa. Não tem nenhuma narrativa do texto que Abraão chamou Sara e disse: Sara, sim, meu bem, Deus me apareceu e eu sou obediente, porque essa é uma prova de obediência, que a fé obedece. E eu tenho que caminhar para um lugar que Deus escolheu, e ali eu tenho que sacrificar meu filho. Imagina, irmãos, para uma mãe. Mas diz o texto que Abraão, ele levanta de madrugada, bem antes do sol raiar, ele vai abardar o seu jumento, chamar os seus 2 servos, rachar a lenha, pegar o fogo, pegar o cutelo. Sara ainda está descansando, 127 anos de duras provas, e ele vai sozinho. A família é importante, a esposa é importante. Quando chega lá, você vai ver pelo texto, que ele deixa os 2 servos lá no sopé do monte. Era estratégico, né? E sobe com Isaac para o sacrifício. Você sabe quantos anos tinha Isaac? Se Sara teve ele com 90, nós estamos falando aos 127, Isaac tinha 37 anos, irmãos. Que tipo perfeito de Cristo, irmãos. Não muito calado, né? Porque subindo aquela montanha, Abraão deixa a esposa, Abraão deixa os criados, porque tem prova que você vai passar sozinho. Lá no seu íntimo. É só você e Deus. E ele subindo aquele monte, Isaac olha para ele e pergunta para Abraão: pai, tenho 37 anos, pai. Não estou entendendo esse culto. Já estive com o Senhor levantando muitos altares. Está faltando uma peça fundamental. Está faltando a essencialidade de um sacrifício. Estou vendo que o Senhor cortou a lenha, pôs sobre mim. Quem carregou a lenha, irmãos? Quem carregou a lenha, irmãos? Quem carregou a cruz sozinho? Jesus. Pai, eu estou com a lenha, subindo esse monte, escalando esse monte Moriá. Estou vendo o cutelo, a faca na tua mão. Estou vendo o fogo na tua mão. Porque o sacrifício, ele era furado. O animal era furado, sangrado, todo o seu sangue era derramado. Pensa em Jesus. Depois ele era esfolado, esquartejado, jogado sobre a lenha e queimado em um sacrifício de adoração a Deus. Pensa o que se passava na mente de Abraão. Está tudo aqui, pai, só falta uma coisa: o cordeiro. Abraão diz: Deus proverá o cordeiro para si. No dia da prova, irmãos, põe os teus olhos nas promessas de Deus, não nas explicações. Pare de pedir explicações para Deus. Porque é muito comum no dia da prova a gente ficar perguntando: por quê? Por que Deus? Por que comigo? Queremos explicações. E a resposta de Deus é esta: Deus tem as suas firmes razões para provar você.
Quando você abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, do verso 6 a 9, dos porquês de Deus provar você é porque Ele quer amadurecer a sua fé. Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 4, Ele quer aperfeiçoar o caráter cristão na sua vida. Ele quer proteger você de pecar. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Quando a prova vem, irmãos, Deus tem objetivos, Deus tem alvos. Sabe o que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 1, 2 e 3? Quando você passar por provação, passe tendo grande alegria. Porque quando Deus prova você, Ele tem alvos. Ele quer produzir alguns frutos na sua vida. E o texto diz que um deles é a paciência. Ele quer promover a fé, o crescimento da fé na sua vida. Isso está dito lá na carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Você precisa passar pelas provações, tendo motivo de grandes alegria, porque sabemos que a prova da nossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter sua ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegro. Então, provação é para você amadurecer, é para você ser íntegro diante de Deus, sem falta alguma. O verso 12 do mesmo capítulo de 1 Tiago, capítulo 1, diz assim: feliz é o homem que persevera no dia da prova, porque depois de aprovado, ele vai receber, ele vai ser coroado com a coroa da vida. Amém, irmãos? Então passe pela fé, passe pelas provas, olhando para as promessas de Deus, não à procura de explicações, porque Deus tem alvos. A fé não exige explicações. A fé descansa nas promessas de Deus. Amém? Então, quando Abraão passou pela fé, Deus tinha como objetivo o amadurecimento da sua fé. E ele obedeceu, porque ele disse no verso 1, eis-me aqui, Senhor. Incondicionalmente, sem impor condições. Abraão parte. Como ele é ligeiro, irmão. Levanta de madrugada, arruma tudo e vai. 3 dias passou como um vento. Abraão chegou no sotapé daquela montanha e subiu para o sacrifício. Já ouvi algumas pregações a respeito desse texto. E que algumas pessoas diz que Abraão subiu para aquele monte ou foi para aquela prova, todo abalado, todo desestruturado. Eu não creio. Mas creio num Abraão firme, num propósito firme, sem titubear, sem fraquejar, sem procurar explicações. Porque Abraão é um tipo de Deus que oferece o seu filho incondicionalmente. Ele não pergunta. A fé de Abraão não é uma fé especulativa de muitas perguntas. Onde, Senhor? Para quê, Senhor? Por quê, Senhor? Na aprovação, a gente precisa aprender a depender totalmente da provisão de Deus. Quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi o quê? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus estava provando Abraão. E Abraão vai passar nessa prova.
Quando você lê Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Lucas 10, 27, o maior mandamento de toda a Bíblia, você sabe qual é? Alguém chegou para Jesus e perguntou para ele, em Lucas capítulo 10, qual que é o maior mandamento? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Essa era a prova de Abraão. Porque diz o texto que quando Abraão sobe aquele monte com seu filho, aguardando a providência de Deus, dependendo totalmente da provisão de Deus, ele chega. Isaac tinha 37 anos, a história diz isso. Imagine Abraão, um homem já velho. Abraão amarra Isaac, põe ele sobre a lenha, amola o cutelo e vem para o sacrificar. O que diz a Bíblia? Que o anjo bradou do céu. E qual foi o brado do anjo? Abraão, não faça isto. Por quê? Porque Deus tem visto que você o teme e que você não negou o seu único filho, a quem tu amas. Abraão foi capaz de não negar o seu único filho, a quem ele amava. Passe pela prova e seja aprovado. Hoje Deus viu que você o temes, que você o ama e ama de todo o teu coração. Essa é a grande prova desse texto, irmãos. Deus providenciou o cordeiro. Abraão cria no impossível. Ele via e vivia crendo na promessa de Deus. Porque quando ele disse aos seus criados: nós iremos, e havendo adorado nós retornaremos, Abraão cria no impossível de Deus. Então, no dia da prova, no dia que você passar pela prova, faça essa travessia um momento de glorificar a Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: mas também no dia da prova, glorifiquemos e adoremos a Deus. Olha o que diz o verso: mas também nos gloriemos nos dias das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Então, o dia que você passar pela tribulação, aproveite esse momento para glorificar a Deus. Porque diz o texto aqui, que Abraão, olha o que ele disse: havendo adorado, retornaremos para vós. No dia da tribulação, Abraão aproveitou a oportunidade para glorificar a Deus. Como eu posso trazer glória ao nome do Senhor no dia da tribulação, no dia da luta? Em vez de você ficar perguntando por que você passa pela tribulação, glorifique a Deus no dia da luta. É uma proposta do Evangelho. Abraão se tornou, nesse texto, junto com Isaac, um dos mais belos tipos da Bíblia. Olha o que diz o texto. Abraão caminhou com Isaac até o altar do sacrifício. O pai também caminhou com o filho até o Calvário. Isaac foi o filho do coração. Jesus foi o filho amado. Isaac foi até Moriá, o monte, sem reclamar. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Como ovelha muda não abriu a sua boca. Isaac foi o filho da promessa. Jesus, o filho prometido. Isaac teve o seu sacrifício preparado.
o sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Jesus disse a respeito de Abraão no capítulo 8 de João, verso 56, Abraão, nosso pai, alegrou-nos por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Jesus, lá no sermão, Jesus falando sobre o pão da vida, no capítulo 8, verso 56, ele disse, Abraão, nosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Então, no nascimento de Isaac, Abraão via o nascimento de Cristo. No dia do nascimento de Isaac. No casamento de Isaac, ele viu o dia da vinda de Cristo, ao encontrar com a noiva, que é a igreja. No Monte Moriá, quando Isaac foi colocado no altar, Abraão viu o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Quantas coisas Abraão, por ser um homem provado e aprovado, teve privilégios de ver. Quando Jesus estava na cruz, irmão, o Pai não enviou outro cordeiro, né? Jesus não teve substituto. Ele foi o cordeiro substitutivo, diferente de Isaac. Jesus esteve na cruz, mas Deus não enviou outro para substituí-lo. Nenhuma voz do céu para o salvar, né? Mas ele morreu. A fé de Abraão agradou de tal forma a Deus, que conforme nós vimos em João 8, 56, que abriu uma cortina para o dia do nascimento, para o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Ele conseguiu ver isto. Abraão é chamado pai da fé. Você é um filho de Abraão. Como está a sua fé? Você crê em Deus ao ponto de pegar o que é mais importante na sua vida e depositar no altar de Deus? Fecha os teus olhos. Abraão passou pela sua maior prova e não fracassou. Ele depositou no altar de Deus o seu melhor. Ele provou que amava a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento e com toda a força de sua alma. Ele foi provado nessa última prova, a suprema das provas, e foi aprovado por Deus. Que você, no dia da sua prova, que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Que no dia da sua prova, você aproveite a oportunidade, entendendo que Deus quer que você amadureça, que você se fortaleça, que você cresça, que você glorifique a Deus. Esse é o grande desejo de Deus. E que você deposite no altar de Deus o seu melhor, como Abraão fez naquele dia de prova.